Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado aqui no campus Monte Alegre, conhecido de todos, mas que conta com o apoio de um outro campus da PUC, o campus Marquês de Paranaguá, fica do outro lado da Avenida da Consolação, uma pequena ilha verde da cidade de São Paulo, onde existe o programa de História da Ciência da PUC São Paulo. O programa de História da Ciência já tem muita tradição, já formou muitos pesquisadores de todo o Brasil e que colabora com o Nova Estela, trazendo para nós parte dos seus professores, dos seus pós-graduandos, que vem enriquecer o nosso debate, um debate sobre a ciência que se faz presente na vida de todos. Estamos no século XXI, um século extremamente científico e tecnológico, e o Nova Estela procura lançar uma luz para a história dessa ciência, os caminhos trilhados pelos nossos antepassados e que nos levaram até este mundo que nós estamos vivendo. Hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que frequentou e voltará a frequentar o nosso campus Marquês, Abílio Gurgel, um empresário aqui da cidade de São Paulo, que um belo dia achou aí o nosso programa de História da Ciência e resolveu voltar para a sala de aula, voltar para a academia e trabalhar um tema bastante original, um tema que nós ainda não abordamos aqui no Nova Estela, que hoje vamos ter a oportunidade, que é a história dos mapas. Tá? Todo mundo hoje em dia tem um mapinha na mão, né? Tem o seu Google Maps, é mais o Google Maps, os outros não deram muito certo. Então, tá lá, você se localiza, você enxerga o mundo, mas até a gente chegar ao Google Maps, a gente tem uma longa história. E o Abílio fez a sua pós-graduação exatamente nesse tema interessantíssimo, que é a história dos mapas. Muito bem-vindo, Abílio, é uma satisfação. E eu vou hoje, o Abílio fará várias participações aqui no Nova Estela. Hoje eu vou pedir para ele focar um tema muito bacana da pesquisa dele, que é o Mercato. Pouca gente conhece, o Mercato foi um fazedor de mapas, que teve uma importância nessa história dos mapas que o Abílio estuda muito grande. Abílio, bem-vindo e nos conta aí quem é o seu personagem, quem foi Mercato. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui participando junto com você e participando junto com a História da Ciência nesse processo. Eu, feito o José Luiz falou, eu sou empresário, tinha feito administração e depois de 20 anos eu pude retomar o estudo, a academia, mas antes de fazer administração eu cheguei a fazer 6 meses de cartografia, só que na época eu, por uma série de motivos pessoais, particulares, não pude fazer e fiquei muito feliz em poder retomar na História da Ciência e sendo um orientador o professor José Luiz. O José Gerardus Mercator, ele nasceu na Alemanha, numa pequena cidade e no século XVI. Ele nasceu em 1512, veio falecer em 1594. E Gerardus Mercator, sem dúvida, é considerado uma das pessoas mais importantes da cartografia. E a gente vai falar por quê, principalmente quando nós vamos falar do mapa dele de 1569, que revolucionou a cartografia, mais no sentido na questão dele ter colocado um mapa relativo às grandes navegações que se colocavam na época. Perfeito. Então, o nosso personagem vive nesse momento de grandes transformações da vida na Europa, grandes transformações da ciência, e, pelo que você falou, então tem um mapa dele que é o X da questão. Exatamente. Então, fala um pouco mais desse mapa, o que esse mapa teve de especial, qual é o conhecimento que ele usou para fazer esse mapa. Conta para nós aí, Abílio. Esse mapa, justamente, feito o José Luiz já colocou para nós, ele é um momento de muitas transformações. A gente tem que lembrar que, justamente, em 1554, com a queda de Constantinopla, o Mediterrâneo, as navegações se tornam mais difíceis de fazer o comércio entre os povos árabes e a Europa. E é necessário ter um novo tipo de comércio. E todos sabem aí, principalmente nós brasileiros, que os portugueses começaram a fazer
essa travessia pela África. Só que quando eles começam a fazer essa travessia, todos os sistemas de navegações eram baseados só de fazer uma navegação pelo Mediterrâneo até o Mar Negro, talvez subir na Europa até a Inglaterra, até os países nórdicos. E na hora que os portugueses começam a descer pela África, eles não sabiam até quão sul ia a borda da África. E justamente com Bartolomeu Dias, eles chegam no Cabo da Boa Esperança e depois de lá eles vão até a Ásia. Agora, eles fazem uma transformação muito grande, porque eles estão acostumados a ver a estrela polar, só que na África do Sul, na região abaixo da África, você já não tem mais a estrela polar. E que estrela que você tem? Eles não têm, tem uma estrela totalmente nova que eles não conheciam. E os portugueses começam a modificar não só os instrumentos de navegação, como também conhecer todos esses novos corpos celestes. Então, por exemplo, na medida que não tem a estrela polar, eles começam a usar o Sol para saber a que latitude que eles estavam, né? E começam a fazer todos os mapas, eles delineam toda a costa da África. E isso já foi um grande avanço para a cartografia, que a cartografia europeia estava simplesmente colocada só no Mediterrâneo. Uma das pessoas importantes nessa época é Pedro Nunes, um matemático, um historiador português, que ele começa a entender essa questão dos mapas. Que quando você está no meio do Atlântico e você tem a bússola, e você traça um rumo, por exemplo, o rumo sudoeste. Você acha que você indo sudoeste, você tendo norte para sudoeste, é só você pegar o mapa e traçar uma linha reta e vai chegar naquele destino. Só que isso não acontece. E Pedro Nunes percebeu essa situação. Mas isso nós estamos falando de 1510, 1520. E vários mapas fazem, mas nenhum chegam num consenso. Qual seria um mapa ideal para você fazer navegação? E Mercator, ele já tinha feito vários mapas naquela época, mas justamente em 1569 ele vai fazer esse famoso mapa dele. E o que esse mapa traz de novidade? Ele traz a questão da loxodromia e da ortodromia, ou seja, o mapa... Explica isso para nós devagar, aí, que senão o pessoal, nosso telespectador não acompanhou. O que ele faz? Como é que chama? Ele mostra duas formas de você colocar no mapa e você trazer uma linha de rumo. Porque a linha de rumo, feito isso eu já expliquei, traçada no mar, ela não chega no seu destino. Porque você acha que você estando naquele ponto e chegar em outro ponto, você precisa ter no mapa, como é 90 graus, o sistema de triangular desse mapa do Mercator, que justamente aí que reside a sua grande evolução, ele colocou todas as coordenadas em 90 graus. Só que a gente sabe que o mapa, ele não é 90 graus, né? Ele tende a chegar nos polos, na medida que chega nos polos, as distâncias entre uma coordenada e a outra, o ângulo não fica 90 graus. Só que ele transforma esse mapa, transforma o mundo, que é redondo, num espaço de 90 graus. Com esse espaço, com esse sistema que ele transformou, você consegue traçar uma linha de rumo. Ou seja, você vai de Londres para Recife com uma linha só. E através dessa linha você traça, se é sudoeste, aí você traça o grau baseado no norte, você consegue se localizar. E isso parece assim, hoje em dia parece fácil, puxa, você faz, mas antigamente essa concepção que você estando no mar, você não pode traçar uma linha de rumo diretamente no mapa, que tem que ser um mapa específico para a navegação, que modificou fez com que Mercator fizesse essa grande transformação nesse mapa de 1569. E ele que formação que ele teve, o Mercator? Então, Mercator é uma pessoa muito interessante. Você falou que ele é um fazedor de mapas. Além de fazedor de mapas, ele também ele desenhava os próprios mapas, né? Ele trabalhava com o trabalho de cobre, né? Que com o surgimento da imprensa, você precisava da peça principal. E as pessoas começaram a fazer as peças principais em madeira. Só que o Mercator descobriu que, através de você fazendo no cobre, você tinha um detalhamento muito mais específico. Então, ele era um entalhador do trabalho dele. Além disso, ele desenhava, fazia as latitudes, ele era um matemático, ele entendia a questão de toda a cartografia para se colocar, né? Que da cartografia a gente tem que lembrar que o mundo é redondo e você tem que transformar algo redondo
algo redondo que é em 3 dimensões e em 2 dimensões que é um mapa. Então ele tinha essa consciência, né? Então ele foi um dos cartógrafos mais importantes da sua época, não só pelo esse mapa de 1569, mas também que ele fez também uma coleção de mapas. E a coleção de mapas que ele colocou o nome de Atlas. Então esse nome hoje em dia, quando você fala Atlas, todo mundo já sabe que é uma coleção de mapas, mas ele foi a primeira pessoa que colocar esse nome Atlas, que Atlas é um titã grego que carrega o mundo sobre as costas, né? Então ele fez a relação para falar, o Atlas, que seria uma coleção de mapas. Essa coleção de mapas, desde Ptolomeu, pessoas já faziam essa coleção de mapas, mas não da forma que Mercator colocou, né? Com a precisão, a qualidade da letra que ele colocou, que antigamente usavam a letra romana, ele começou a usar a letra latina no trabalho dele, né? Então ele evolucionou não só nesse mapa de 1569, mas também na colocação da forma de escrever o mapa, né? A forma de colocar um conjunto de mapas. E o Mercator, para a gente entender, Abílio, muitas vezes a gente pega alguns personagens na história da ciência e você falou, quer dizer, ele para fazer tudo o que ele falou, quer dizer, desenhar, projetar, calcular, imprimir, né? Ele deve ter, onde ele trabalhava, ele tinha um ateliê, como funcionava a parte assim, mais prática do empreendimento dele, né? Então, Mercator era de uma família muito simples, ele nasceu na Alemanha e veio morar na cidade de Hertogenbosch. Por coincidência, é a famosa cidade onde também nasceu aquele famoso pintor Hieronymus Bosch. Uau. E ele nasceu lá, só que os pais dele morreram muito cedo e ele foi criado por um tio, que era padre, e colocou ele sempre em escolas onde ele podia crescer bastante. E depois ele acabou estudando na famosa Universidade de Louvain, na Bélgica, e lá ele acabou se formando em teologia e matemática. E com esse conhecimento que ele tinha, ele conheceu um famoso matemático da época, chamava Gema Frisius, um matemático muito famoso. Ele colocou várias colocações, foi um dos primeiros a colocar o sistema de Planetarium, é um sistema de localização de terras, né? E ele começa a trabalhar com ele e o Gema Frisius também fazia esferas de mapas, né? Mapas colocados em esferas, que era uma coisa muito complexa, né? Que você tem que fazer, tem todo o trabalho de madeira e ao mesmo tempo você tem que fazer um mapa onde você coloca ele em gomos, né? Trabalhar o mapa em gomos e depois na hora que você fecha, o mapa fica pronto. E ele, logo depois disso, ele trabalha bastante tempo com o Gema Frisius, mas ele sai e faz o primeiro mapa e ele quer ganhar dinheiro, que ele é uma pessoa muito simples. Ele está morando aonde nessa época? Nessa época ele já está morando em Antuérpia. Lá que ele se estabelece. Lá que ele se estabelece em Antuérpia, para quem vê a história como um todo, a Lisboa, que tinha sido o grande espaço, o local onde tinha sido as transformações de navegações que tinha acontecido, está se passando tudo para Antuérpia, porque os holandeses, né, com a Companhia das Índias Ocidentais, começam a crescer tudo em todo os espaços territoriais possíveis, inclusive eles vão tomar o Brasil dos portugueses, eles invadem a parte do Recife, Nordeste, né? Recife, invadem aquela parte e começam a ter poder, né? Então ele tá morando em Antuérpia e ele faz um mapa da Palestina, que é um mapa muito famoso, que naquela época as pessoas gostavam de ter um mapa da Palestina onde o centro era Jerusalém. E ele também revoluciona, porque ele faz o mapa, mas ele coloca histórias das 12 tribos de Israel, ele também coloca uma série de escritos onde a pessoa pode chegar até a Palestina, a terra de Israel, onde Jesus Cristo nasceu. E a partir daí ele começa a fazer outros mapas, faz o mapa da Europa, que ficou na época muito famoso, porque foi um dos primeiros a colocar a Europa como um todo. Ele colocou também toda a parte do Báltico, né? Tinha um erro naquela época, que eles colocavam o Mediterrâneo quase 10 graus maior do que deveria ser. Ele consegue transformar o Mediterrâneo num tamanho quase do tamanho real que ele é, e no segundo mapa que ele vai fazer mais para frente, ele coloca já no tamanho real, que eles não tinham o tamanho certo exatamente que era do Mediterrâneo. E ele começa a morar em Antuérpia, ele tem um pequeno espaço, né, um pequeno ateliê,
e só que depois ele é preso pela Inquisição. Ele fica preso quase 2 meses e poucas pessoas saem de uma cadeia da Inquisição. E ele, através dos conhecimentos que ele tinha em Louvain, do Gemafriso, ele consegue sair e se muda para a Alemanha, e na cidade de Duisburg, na Alemanha, e na Alemanha ele vai ficar lá até a data da morte dele. E esses mapas globos que você falou, eu imagino, a gente vê nos museus, né? Quando eu vou para a Europa, eu gosto muito de visitar, até aqui em São Paulo teve uma exposição famosa, né? Infelizmente o proprietário da coleção não era muito de bons hábitos financeiros, né? O Banco Santos, né? Mas quem visitou lá na Marginal do Pinheiros, né? Uma exposição incrível, que a gente viu vários desses exemplares, né? Eu imagino que esses globos eram objetos muito caros, né? Quem consumia isso? Quer dizer, quem encomendava para o mercado, quem pagava, né? Eram caros mesmo, como eu imagino. Você que pesquisou o caso aí. Isso. Não, muito interessante a sua pergunta, porque os globos realmente eram muito caros. Eles têm uma estimativa de preço que valia a quase 10 vezes o salário de uma pessoa anual. Era muito caro. E esses globos terrestres, e também tinha, eu esqueci de falar, tinha globos celestes também, né? Geralmente eles eram vendidos em pares, né? Que mostrava também todas as constelações, né? E eram muito caros e era vendido principalmente para quem? Para monarcas, barões, condes. No momento, ou eles davam de presente, um rei dava para outro, um monarca, eram muito caros. E voltando a essa questão de preços, né? Na medida que teve a difusão da imprensa, os mapas também começaram também a ser difundidos de uma forma bem mais barata. E mapas também eram feitos só para ser usados como ornamentos, quase como eram vendidos para monarcas a preço muito caro. E com a difusão da imprensa, o mapa começou a ser usado, começou a ser consumido também por mercadores, para a classe média, as classes burguesas que estavam ascendendo ao poder, né? Então isso foi, de certo modo, muito bom, porque teve essa difusão muito grande. E esse famoso mapa de 1569, na verdade, ele foi feito com o objetivo de navegação, para ser usado pelos navegadores. Só que, por uma série de razões técnicas, inclusive, porque não tinha um cronômetro de bordo, ele não pôde ser usado, porque com o cronômetro de bordo você consegue achar a longitude de que você está. Só a partir do século XVII, bem mais para frente, quase 100 anos depois, é que o mapa do mercado, que era com o objetivo de ser usado em navegação, é que começa a ser usado também, começa a ser usado de uma forma prática. Que interessante, quer dizer, o que você está dizendo assim, quer dizer, o mapa ele consegue fazer, mas o uso do mapa implicava, vamos dizer assim, usando a linguagem de hoje, em técnica ou tecnologia não disponível na época dele. Então o mapa dele ele acaba tendo um uso mais ornamental, né, como você falou, do que um uso prático. E posteriormente, depois da morte dele, o mapa dele se torna um mapa de uso prático. Isso, exatamente. Mas praticamente quase 100 anos depois, quando o John Harrison, na Inglaterra, consegue fazer um cronômetro de bordo, que se você sabe que a longitude tem a ver com o tempo, né? Tanto que você tem o famoso, hoje em dia, quando você viaja, tem o famoso jet lag, né? Existe a diferença de tempo entre um espaço, entre uma longitude e outra. Então, isso é uma questão de tempo. Só que você dentro do barco, naquela época, você não conseguiu medir. O cronômetro, ele saía do calor, ou saía do frio, ou muito frio, o cronômetro acabava, de uma forma ou de outra, quebrando. Esse John Harrison, 100 anos depois, consegue fazer um cronômetro de bordo. Então, se você tem a latitude de onde você partiu, por exemplo, Londres, e você sabe o horário de Londres, e você está 3 horas depois, você consegue medir a questão de tempo, você consegue medir a longitude. Com essa medida e com o mapa do Mercator, você consegue justamente você se colocar e medir aonde você está em qualquer lugar do globo. Principalmente para uma pessoa que está no meio do mar, né, que falta pontos de localizações geográficas, né? Sem dúvida, eu já atravessei o Oceano Atlântico nessas viagens e a gente passa dias e dias que a única coisa que a gente enxerga é mar. É, né? Você não tem uma ilha, né? Tem umas regiões do Atlântico que são só água. Não há referência nenhuma no horizonte. O horizonte é totalmente igual, dias seguidos.
E eu falo hoje em dia, dias seguidos, viagem que a gente faz em 5 dias. Exatamente. Naquela época, quanto de tempo eles deviam levar para fazer a travessia? Então, uma travessia, por exemplo, do Londres para Recife, por exemplo. Que você falou. Londres para Recife demorava mais ou menos de 2 a 3 meses, né? Por exemplo, Colombo demorou quase 1 mês e meio para atravessar o Atlântico para chegar ao Caribe, né? Então, as viagens eram longas, se você não tinha um mapa, você se perdia. Agora, eles tinham um senso de localização, né? Hoje em dia, a gente olha para o céu, as poucas estrelas que a gente vê, a gente não tem noção, mas eles tinham muito bem noção, principalmente se ficasse no hemisfério norte, que eles conheciam bem estrelas, eles conseguiam se localizar bem e fazer uma viagem e chegar relativamente bem ao local antigamente planejado, né? Você mencionou o Pedro Nunes, né? Eu me lembro, numa certa época, eu pesquisei um pouquinho a história de um livro, não sei se pouca gente conhece, né? Mas existia um livro que foi produzido na Idade Média, né? Tratado da Esfera. Né? Exatamente. O Tratado da Esfera é um livro produzido pelo Johann Hollywood, né? O Jonathan Sacrobosco, né? O Hollywood Sacrobosco, e era um texto escrito em latim para consumo totalmente, né? Pura formação intelectual dos mosteiros, né? Dos padres, de uma certa elite pensante na Europa, né? E era parte do currículo, né? O cara aprendeu. O Tratado da Esfera é interessante, que é um livro, deve ser 1200, né? Que ensina perfeitamente uma pessoa, como o Abílio falou, a olhar para o céu, né? E se localizar, né? Reconhecer as constelações, né? E o Pedro Nunes, nesse boom das navegações, né? Aquele livro que foi produzido para o meio acadêmico, universitário, né? Religioso, né? Fazia parte do currículo, né, deles, o livro do Sacrobosco, ele de repente ele é trazido para o português, para o alemão, para o italiano. Eu sei que já foi feito um levantamento que foi mais de 100 traduções, né, do Tratado da Esfera, e aqui, acho que até no Brasil, eu cheguei a ver no Rio de Janeiro uma edição original da tradução do Pedro Nunes, né, esse mesmo personagem que você citou, muito importante na história da navegação portuguesa, né, é quem traduz esse livro para que, como você falou, né, que o navegador, né, o pessoal aí não é mais aquela elite das torres, né, das bibliotecas, pudesse olhar para o céu e entender. Só que a partir de um determinado momento, como você fala, também as travessias são mais longas, né? Na verdade é interessante, Abílio, não sei se você concorda, quer dizer, toda a história da navegação, né, ela foi motivando muitos desenvolvimentos científicos, né, desde o Mercator fazendo o seu mapa, resolvendo geometricamente esse problema da projeção, né. Nós tivemos um outro entrevistado aqui contando a história da computação, né, e dizendo que no século XVIII, XIX, mais navegações, muito mais navio, né, já atravessando o planeta, a precisão das tabelas náuticas implica numa necessidade de cálculo, de logaritmo, potências enorme, né? E é uma das coisas que leva a começar a surgir a ideia de fazer uma máquina que processe os dados e erre menos do que o humano fazendo na unha, né? É verdade. Então, como você vê, quer dizer, a tua percepção que a história do mapa tem essa relação com a... Tem, feito eu falei também a questão do cronômetro, né? E esse cronômetro do John Harris, justamente ele percebeu que dentro do mecanismo deviam ter alguns sistemas onde o mecanismo ou o frio ou o calor ou uma batida não afetasse. Então, todo esse cronômetro Hans que foi feito para a navegação, que hoje em dia você tem um relógio de altíssima qualidade, é feito nesse conceito do John Harris, o conceito do rubi, né? O conceito de algumas peças que dilatam, mas que não afetam o mecanismo, não é verdade? Agora, é importante também falar sobre o Mercator, que apesar de ser um mapa para navegação, é um mapa que hoje em dia ficou difundido. Até a década de 60, 70, no século passado, né, 1960, 70, você via um mapa, século XX, todo mapa que você via era a projeção Mercator, você via lá a projeção Mercator. Só que a projeção Mercator, ele distorce muitas terras do hemisfério norte, valorizando muito a Europa e os Estados Unidos. Então começou a ter uma guerra política. Principalmente na ONU, os países da África falaram assim, esse mapa é feito só para valorizar a Europa e os Estados Unidos em detrimento da África. Que a África fica do mesmo tamanho da Groenlândia, sendo que a Groenlândia
É muito menor, cara. É 8 vezes menor que a África. Então, o mapa do Mercator, hoje em dia é usado para navegação, inclusive para navegação de aviões, né? O sistema de qualquer avião que você vai de um lado para o outro usa um mapa dentro do conceito da projeção Mercator. Mas o mapa também que era usado para você olhar, né, simplesmente observar, analisar, você entender, ele deixou de ser e hoje em dia tem outro sistema de projeções onde a valorização do espaço fica mais ou menos, essas distorções não afetam os países do hemisfério sul. Sabe o que é interessante, Abílio? Essa tua reflexão, a gente percebeu que você deu uma engasgada, você quer dizer, um mapa para. Na verdade, eu queria te contar um fato que eu não tive a oportunidade de relatar. Nós fizemos no ano passado, na Bienal do Livro, um encontro de blogueiros jovens que deram certo. Né? Alguns ficaram ricos, estão na MTV, Psê Siqueira, né? Um jovem aí que todo mundo assiste, milhões de views no tal. E foi bacana porque a gente aproveitou a oportunidade e a gente descobriu uma coisa legal, que todos eles tinham tido algum tipo de leitura na infância. Por isso eles são os blogueiros que se destacam. E um deles, muito pobre, numa região muito periférica de São Paulo, ele conta assim que o livro que ele tinha na casa dele era o Atlas. Ah, que interessante. Ele falou que boa fase da vida dele, ele praticamente decorou os países, as capitais, as localizações, porque era o único livro que ele tinha e ele adorava. Então, é o que você falou, o mapa, o Atlas, né, ele atrai o humano, né, a nossa curiosidade humana, além da necessidade prática de uma localização. Abílio, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. O Abílio tem uma agenda aí de empresário muito ocupado, mas a gente conseguiu abrir na agenda dele um espaço para ele vir aqui no Nova Estela e nos engrandecer com essa reflexão sobre talvez um dos temas mais importantes, né, na história da humanidade nesse planeta, que é a história dos mapas. Nova Estela, esse debate se despede nessa semana, lembrando que na semana que vem teremos um novo convidado e seguiremos o nosso debate sobre a origem e a história dessa ciência que está tão forte, tão presente nas nossas vidas.